tá cada vez mais na moda um tipo de debate, que é o debate de hot seat, né? Que é o famoso debate 1 contra 30. Coloca-se um convidado no meio e ele vai contra 30 pessoas que antagonizam ele. E eu, particularmente, não sou o maior fã de debates no geral. Acho que por muitas vezes é um formato meio cansado, é um formato que ele acaba prezando muito mais pelo histrionismo, pela gritaria, pelo espetacularização, pela cadeirada, pela lacrada, pelo corte, muito pouco pelo debate de ideias, muito pouco pelo conflito de argumentos, acaba-se cada um falando pro seu próprio lado, e muito pouco tentando debater uma ideia por si só, né? Você vê muito pouco uma pessoa que debate tentando pegar o que o outro tá falando e realmente debater. Você vê muito mais a galera tentando ficar num ad hominem, tentando atacar o outro lado do que tentar atacar um argumento. E aí surgiram essas tentativas de debates novos, né, aí na internet. Uma forma de espetacularização, é um formato que ele é muito popular nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele é muito conhecido pelos debates, né? É um país que sempre teve uma cultura do debate muito grande, né? Existem aulas de debate nas escolas, é uma parada que foi muito comum e a gente tá começando a ver isso chegar por aqui. E aí, a gente tem visto alguns debates se popularizarem, né? Tivemos aí o Thales Gomes versus Demitidos, tivemos Guto Galamba versus Gordo, tivemos o Formiga versus haters do Neymar, tivemos Jones Manuel versus conservadores, tivemos aí vários desses tipos de formato. E eu acho que, no geral, esse tipo de debate ele não é muito produtivo por alguns fatores. E vou falar desses fatores depois de me apresentar. Para quem não conhece, meu nome é Edson Castro, sou o melhor amigo na internet, sou jornalista, apresentador. Se você não é inscrito por aqui, inscreva-se, curta, compartilha, dá um salve aí pra nós. Quer me ver fazendo um debate contra 30 pessoas? 30 quem? Comenta aí que eu quero saber. E é o seguinte, primeiro de tudo, primeiro ponto que eu já acho que dá uma zoada nesse tipo de debate é a questão do cara que está no centro da roda, ele propor o tema que será debatido meio que no vácuo, né? Ele que propor a sentença. E de alguns debates que eu vi, isso pode ser usado muito contra as 30 pessoas, né? Então, porque às vezes você pode propor alguns debates meio vazios, né? Então, Thales Gomes fez muito isso, o Guto Galamba fez muito isso, e alguns outros que eu acabei assistindo são sentenças muito vazias, muito que não vão a lugar nenhum. O debate do Formiga, por incrível que pareça, assistir um pouco, ele já deixa espaço pra você debater, né? Tipo, o Neymar jogou mais que o Ronaldinho Gaúcho. Pô, beleza, então vamos lá, eu tenho argumentos pra fazer isso. Já no Thales Gomes e no Guto Galamba, eles acabam trazendo algumas frases que elas são meio redundantes, né? O obeso, ele é obeso por escolha própria. Tá, né? Ele acabou ficando obeso porque ele comeu. Então, qual é o debate que a gente vai fazer disso, sabe? Tipo, obesidade é uma doença. Tipo, sabe? Então, como é que você vai... Qual é o debate? Onde é que é a coisa que você vai discutir disso tudo, né? Então, se você não tem um tema, se o tema não acaba vindo da produção, se não acaba vindo de fora, você tá tendo uma galera que não tem muito o que debater, né? Então você vê às vezes, até no do Guto acaba rolando uma coisa que é meio constrangedora, do tipo, então se não tem ninguém que tem que discutir, então vamos embora, né? Tipo, né? Que acaba sendo uma discussão meio vazia, né? Ou às vezes meio moralista, ou às vezes até tipo, é uma coisa meio besta, meio lacrada, assim, meio que não dá em lugar nenhum. E aí vai pro segundo fator que é terrível, assim, que pra mim é o que tem sido provado, assim, são os idiotas que você coloca ali do outro lado, que é terrível, né? E como quem já trabalhou em produção de programas, dos dois lados, né, tanto produzindo como também sendo apresentador, posso falar uma coisa pra você que é muito clara, assim, é muito difícil você conseguir um convidado bom pra um programa. Muito difícil, gente, você trazer um bom entrevistado, uma pessoa notória, inteligente, que se manje da sua área, que seja legal pra falar, é muito difícil. Essas pessoas normalmente têm agenda concorrida, têm compromissos, são pessoas que têm a vida atribulada, então é difícil conseguir a agenda dessa galera. Imagina 30. E aí você traz 30 capial, que não manja porra nenhuma, pra discutir contra um especialista. Trouxemos aqui 30 tonto pra discutir com uma pessoa que tem doutorado. E olha no que deu, 30 bebê contra uma bomba atômica. Qual que é o ponto? Qual que é o ponto que você vai dar nisso? 30 pessoas aqui que não se prepararam, foram escolhidos aqui pela seleção, sim, 30 coadjuvantes aqui, né? 30 dublês, atores, né? Extras de produção contra uma pessoa que sentou e se preparou e que tá querendo passar, né? Não preciso nem falar que muitos desses programas estão servindo aí pra limpar a barra de pessoas que foram canceladas, pessoas que passaram por polêmicas, pessoas que estão com filme queimado na internet e que conseguiram muito bem
através desses programas, darem uma limpada no próprio filme depois de terem passado por escândalos aí bem gritantes na internet, né? E aí você bota 30 tontos, sem argumento nenhum, sem preparo nenhum, e porra, é óbvio, né? Não preciso nem te falar, assim, que às vezes, cara, desculpa, às vezes uma pessoa, ela não tem, o brasileiro médio não tem capacidade, uma pessoa estudada não tem capacidade, e às vezes uma pessoa que não tem o domínio de uma área, ela não tem capacidade nenhuma. Pô, se tu me colocar pra trocar uma ideia com a comunidade de cards de Yu-Gi-Oh!, tu tem a menor ideia do que eu tô falando. Se eu tiver que trocar ideia com a galera que manja de carro, não já nada do que eu tô falando. Se for trocar ideia com, pô, sei lá, com a galera do Zen budismo, não vou entender nada do que eu tô falando. Nada. Galera que pratica Tai Chi Chuan, não vou entender nada. Agora, se for trocar uma ideia com a galera do Jiu-Jitsu, pô, tranquilo, suave, vou entender do que eu tô falando. Se for trocar ideia com a galera do Pokémon, talvez eu entenda um pouco mais do que eu tô falando. Se for trocar ideia com a galera que gosta de quadrinhos, vou entender muito bem o que eu tô falando. Se eu for falar sobre filosofia, vou entender bem do que eu tô falando. Se eu for falar sobre urbanismo, vou entender do que eu tô falando. Então, assim, sobre moda, sobre tênis, sobre coisas que eu estudo. Então, assim, é muito isso, assim. Nem todo mundo domina todas as áreas. Ou é um especialista numa área. Eu colocar pessoas de uma área na outra, fudeu. E outra coisa. Muitas pessoas, elas simplesmente não foram feitas para argumentar ideias. Muitas pessoas não têm o timbre, a qualidade. Então, assim, você pega pessoas que são comunicadoras, e muitas das pessoas que estão ali, boa parte das pessoas que estão nesse programa são comunicadoras por natureza. Não tem o que você fazer. Pô, boa parte das pessoas que eu falei são comunicadores. E, gente, vocês subestimam o poder de um comunicador. Uma pessoa que é um comunicador natural, um cara que trabalha com isso todo dia, um cara que organiza, se apresenta, faz palestra, trabalha o dia inteiro fazendo vídeo, preparando coisa para Instagram, fazendo palestra em evento, fazendo live. E essa pessoa, ela entende como formular uma ideia, como formular um pensamento. Uma pessoa que participa de debate, a pessoa ela tá acostumada a falar, a trocar ideia, a se apresentar em público. Isso é comum. E aí você pega uma pessoa que não tá acostumada, bota um na frente do outro, amigo. É desleal a comparação. É desleal o embate. Porque você tá falando... Não, é um cara que joga de vez em quando ali um solteiro versus casado contra um jogador profissional da parada. É muito desequiparado. E não é à toa. Em alguns casos ali eu tenho certeza que não é à toa, tá? Em alguns casos eu tenho 100% de certeza que isso não é à toa. Que essas pessoas são tão despreparadas. Porque justamente serve pra fazer com que quem tá lá no meio saia vencendo. Porque afinal de contas, ninguém que vai lá pro meio vai querer ser humilhado. Ninguém vai querer ser humilhado. Então, com certeza rola uma coisa meio BBB, e a gente sabe como funciona os bastidores do mundo, de vai ali e a gente vai dar uma aliviada pra você, não se preocupa não, você propõe um debate, estuda, se prepara, tal. Então, o cara no meio já vai com o estudo pronto, ele que vai propor a ideia, ele é um cara especializado, contra 30 tonto, mal informado. E quando o cara é um pouquinho mais organizado, o do Jones Manuel, por exemplo, eu achei já que foi um pouquinhozinho, sabe, tinha uma ou duas pessoas ali que, sei lá, tinham uma ideia. E mesmo assim também já não foi a melhor coisa do universo, tá? O do Formiga acho que já foi mais pau a pau, porque eu acho que o Formiga, a produção, eles já foram mais honestos. Eles trouxeram pessoas que sabiam conversar, sabiam trocar uma ideia, sabiam formular um argumento. E aí, pelo menos, tinha um debate, que é importante. Mas de resto, bicho, fica feio. Fica feio. E aí, esse tipo de programa, ele serve muito mais como um entretenimento, como uma lacrada, como pra você ver esse massacre, e muito pouco pra você ver uma formação de ideia. Isso que eu nem entrei no ponto do completo despreparo emocional de muitas dessas pessoas, porque justamente elas não estão acostumadas a ambiente de pressão. Muitas pessoas sequer estão acostumadas a falar em público. Pô, eu tenho amigos meus, tipo assim, pô, eu tô falando, mano, uma parada que é bizarra. Eu estou acostumado a gravar stories, gravar vídeos, aparecer em lives e tal. Então, às vezes eu tô em evento, algum amigo meu que tá gravando um vídeo, tá fazendo uma parada, ou alguém que eu conheço de alguma produção de televisão. Pô, Ed, posso gravar uma parada com você aqui, uma entradinha pra TV, uma chamadinha que a gente vai fazer? Vambora, tal. E eu falo, troco uma ideia, às vezes eu puxo um telefone, faço um stories, faço uma coisa. Eu tenho amigos meus que eles congelam. Eles falam, como é que você consegue? A minha namorada, minha noiva, que está comigo já há, mais de 3 anos, tem vezes que ela fica congelada, porque ela não tá acostumada. Ela, não sei como é que você consegue. Você tira o celular, fala o que você precisa falar e volta ao normal. Porque pra ela é um outro mundo, é uma outra coisa. E aí você bota essas pessoas que não têm esse desenvolvimento, que não tem esse costume, não tem essa cancha de fazer isso.
pra falar com uma pessoa que tá com argumento, que tá preparada, que é um profissional da sua área, a pessoa não tem inteligência emocional pra lidar com aquilo, as pessoas começam a surtar. Não é à toa que a gente vê em muitos desses debates as pessoas buscarem ali um apelo à emoção, que é tipo assim, o pior jeito de você... O pior jeito de você conduzir um debate contra a pessoa é você vir no apelo da emoção. Mano, porque no meu caso, eu fui um tadinho, que não sei o que lá... meu amigo, sinto muito por você, né? É uma pena, né? E o cara ainda sai como um lorde. E você vê que, pô, boa parte da postura de quem tá lá no meio é só manter a postura. Boa parte do trabalho da galera que tá no meio é só manter a calma. Ó, vai lá no meio e mantém a calma. Repara que é o modo superior de todo mundo. Jones Manuel, Guto, Formiga. Formiga nem tanto, não consigo segurar tanto essa postura. Só fica lá calmo lá no meio, que todo mundo paga de louco, né? E você vê que a galera vai pagando de louco e a pessoa só calma lá no meio, pô. Tem certeza e tal. E vai quebrando as pessoas, vai usando questionamento socrático, vai jogando pergunta pro outro lado, mas todo mundo? Mas não sei o quê? Mas o quê? E as pessoas não conseguem dobrar, sabe, a aposta, elas não conseguem rebater, elas não conseguem se segurar dentro do argumento, porque não estão acostumadas, né? As pessoas não estão acostumadas a esse contexto. E então, no geral, cara, muito desses debates, assim, eu fico pensando a que serve esses debates? A que serve esses debates? A quem serve esses debates? E acho que essa é a grande questão. Muitos deles servem pra passar pano pra quem tá lá no meio, ou pra promover quem tá lá no meio. Vamos promover quem tá ali no meio. Pouquíssimas ideias sendo... Nossa, que puta ideia. Nossa, que puta papo legal. Por que será que poucos desses programas, ou nenhum desses programas, faz assim, trouxemos 30 especialistas versus um especialista? Né? 30 pessoas, com comunicadores com pós-doc, cientistas com dados, contra um coach. Ninguém aceitaria. Duvido que aceitaria. Nossa, duvido que aceitaria. 30 formados em educação física que cuidam de obesos no dia a dia versus Guto Galamo. Não sei se aceitaria. Não sei se o papo rolaria tão desse jeito assim. Então, no geral, eu acho que a gente precisa encarar esses debates daí como uma forma de entretenimento, não como uma forma de informação. E um debate de ideias, pra mim, é um debate de pessoas. Acho que talvez o melhor tipo de debate é um debate. E mesmo assim, eu já não acho tão interessante, assim. Porque eu acho que as pessoas não conseguem... Num debate, ninguém consegue explorar bem uma ideia, né? Eu sou um grande fã de entrevistas. Sempre fui um grande entusiasta de entrevistas, né? Eu gosto muito de entrevistas. Desde que eu comecei a consumir e ler coisas, sempre li Páginas Amarelas, da Veja. Sempre gostei de ler as entrevistas que tinham na Folha. Sempre gostei de assistir Marília Gabriela, Jô Soares. Sempre consumi Jô Soares. Sempre assisti Serginho Groisman. Sempre foi uma coisa que eu gostei. O João Gordo tinha um programa na MTV, que eu não lembro o nome também, que era muito bom de entrevista. E essa era a parada que eu, gosto de ver. Né? Eu gosto de ver entrevistas, gosto de ver temas sendo debatidos, até por isso que tem um podcast que eu gosto de ver um assunto sendo explorado, né? Eu gosto de ver uma ideia sendo explorada, sendo esclarecida, e você consegue entender o argumento de uma pessoa quando ela tem tempo, quando ela fala, e você consegue entender, sustentar. Porque às vezes um debate, um hot seat, ele não tá sendo pra pessoa usar uma ideia, ela tá sendo pra pessoa performar uma briga. Ela tá ali, ela tá lacrando, ela tá performando, Qual que é a ideia? Como é que ela se sustenta? Qual que é o argumento? Qual que é a fonte? Qual que é o básico? Qual que é o embasamento? Qual que é o dia a dia? Qual a aplicação? De onde vem? Pra onde vai? Como é que faz? Você precisa de tempo. Você precisa de um outro clima. E talvez a internet, às vezes, nem sempre aprecia esse tipo de coisa, né? A gente fica muito mais com a performance, com o show, com o teatrinho, com essa palhaçada que acaba sendo um pouco desses 30 versus 1, né? Mas no geral aí, pô, né? A gente performa em cima, não tem o que fazer. Vamos jogar o jogo. Isso é o que a galera comenta, que a gente vai fazendo react, né? O Luigi, né, ensinou, né? Pô, se é isso daí, vamos lá, a bagaça tá no bolso e tá gostoso, vamos fazer react, vamos falar a respeito, vamos jogar o jogo na internet, né, gente? Tem que jogar o jogo na internet, não tem o que fazer, a gente vive disso. Mas no geral, se perguntar pra mim se esse é meu jeito favorito de consumir conteúdo, passa longe de ser. Mas comenta pra mim o que você acha aí dos 30 contra 1. Um grande beijo e é nóis, valeu.